Olá, você que acompanha a gente pelas redes sociais da Comunidade Avalanche. Hoje estamos começando nosso bate-papo, nosso podcast, o primeiro da Comunidade Piloto, Avalanche. né? O piloto que vai pro ar, né? Também? O piloto que vai pro ar. Vai. É isso? Ele vai. É isso aí. Estamos aqui com a participação da dupla de João, Pois é. né? João. Damasceno e o João Éricles. Esse É mesmo. isso, né? E Mais também conhecido como Preto. o Preto. Esse aqui é mais conhecido como Gordo. Vamos apresentar os apelidos, então. Pois Tá é, todo né? mundo tranquilo, então? Já tá todo mundo em casa. Como nós não temos apelido, né? Não, A não É Adriele o tio Ade e Germano, a Adri. É só a Adri mesmo. A Adri e eu, Ademir, né? Tio Ade. Tio Adri. Beleza, então tá bom. Por aí, né? Gente, vamos começar o nosso podcast, vamos falar da palavra de Deus. Hoje vamos bater um papo. Vamos conhecer um pouquinho de cada um de nós, né? A gente quer saber como é que o jovem, ele está nesse momento convivendo com a sua fé, com a igreja. Como é que ele está causando na vida do jovem esse impacto da sociedade, como é que o jovem hoje permanece na igreja. Adri, o que você nos diz sobre a diferença que a igreja causa na vida dos jovens? Você tem quanto tempo assim de vida cristã, de fé com Deus, está vivendo a fé com Deus? Então, esse ano, então, completa 6 anos que eu tô na igreja, né? Foi 6 anos que eu me converti. E exatamente nesse mesmo mês de agosto, eu me lembro que foi um pouquinho antes do meu aniversário. No mês de agosto foi quando eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus, inclusive, foi em uma rede de jovens. Foi uma rede de jovens que eu fui, eu vi como os jovens se comportavam, como eles eram. E eu me lembro que, pela vida mundana que eu tinha antes da igreja, para você ser feliz, para você pular, para você se divertir, você tinha que estar tomado. Tinha que estar possuído. Tinha que estar possuído por alguma coisa. Tinha que estar possuído. Era uma coisa assim, você não era espontâneo, você não tinha espontaneidade sem você ter tomado alguma coisa, né? Ou você estava bêbado ou alguma coisa. E quando eu fui na primeira rede de jovens, foi quando eu vi muitos jovens pulando e dançando e louvando a Deus. E todo mundo assim, tipo, ninguém tinha vergonha, todo mundo se expressava, todo mundo Mas livre. você achou alguma coisa diferente nesse pessoal, né? Eu achei Ninguém bebeu, muito né? diferente. Ninguém bebeu. Achou todo mundo meio louco, né? Pois é, João Damasceno, Sim. como é que é para você, como é que foi essa Cara, chegada? Quanto tempo você está na vida cristã? Assim, vai fazer já 11 anos que eu sou convertido e eu não posso dizer como que foi o meu momento lá no mundo, porque eu me converti muito cedo, eu me converti com 12 anos, então eu não tive essa Então, já vem da adolescência, já, né? da adolescência. E desde a adolescência minha experiência é que, assim, eu tô descobrindo algo diferente. Eu consigo me expressar, consigo me divertir sem precisar usar nada. É como se fosse uma experiência nova. Cada dia é uma experiência nova. Então, nesse mundo que a Adri viveu, você não viveu de tomar alguma... Não. Talvez pela diferença da idade. diferença de idade, por ter nunca vindo tomei cedo. nada, Exatamente. nunca usei nada, sempre... Mas sempre se divertiu com o evangelho? Sim, sempre. Normal pra ti? Com certeza. E o João Tive as fases rebeldes também, né? Mas rebeldia, né? Mas Em alguns momentos tem. nunca usei nada. Mas um né? rebelde com Deus no coração. Isso. Olha Sempre que com Deus no Um coração. adolescente Né? rebelde. E você, João, o que você tem para nos contar? Quanto tempo faz que você está vivendo essa vida cristã? Como é que, para você só também é da adolescência ou não? Como é que funciona? Não, eu me converti aos 17 anos já. Faz 3 anos que eu sou convertido. Você quis contar a tua idade, né? Claro, né? Olha. Eu nem falei a minha, né? Eu nem cheguei a solteiro, comentar. tá solteiro. Aqui eu posso, né? Ele Aqui tá eu posso, né? solteiro, Só tá mais na novo da pista aí. turma, né? A idade- Ouvi dizer que ele gosta de morena com o cabelo cacheado. Ah, meu Deus. Olha. E se usar óculos de preferência... É o bebê da turma aqui. É o bebê da Ele é turma. um bebezinho. A idade que o João tem agora foi a idade que eu me converti, então... Ou seja, Ela contou a idade agora. ela tá dizendo que ela é velha. Tá? Não, tenho 27 Então eu vou anos, deixar bem vocês jovem. mais apreensíveis com a idade. Tu, mais um ano, foi a época que eu casei. É. Agora Já fazem quase 50 anos que o Adri tá casado.
Capaz, homem. Não, ainda não. Essa é quase meia idade, viu? É quase meia idade. Mas, João, conta para nós um pouquinho aí. Então, como eu falei, faz 3 anos que eu sigo nessa caminhada, né? Eu vim de uma vida, vamos dizer assim, bem desregrada, como a Adri falou, envolvido com álcool, droga, alguma coisa assim. Então, assim, eu tive essa experiência com o mundo. E eu vi, assim, muitas vezes que a gente não tá lá, a gente não se encontra. A gente tá numa caminhada, é todo dia a mesma coisa, bate em cima ali. Sem rumo, né? Sem Você, propósito. sem um rumo, sem saber para onde você está indo. E quando eu cheguei a primeira vez numa arena de jovens ali, eu olhei, como o Adri falou, você vê aquele... Tá todo mundo ambiente. louco? Parece que tá todo mundo louco. Pois Como o é, Adri falou, não tem ninguém bêbado, não tem ninguém nada. Mas estão todo mundo feliz, animado, e eu olhei assim, ó, tem algo errado. Eu falei assim, ou comigo ou com esses caras. Alguém tá errado. Ainda bem que era com ele que tava Com ele, o negócio errado. Assim, alguém tá errado aqui, ou esses caras ou eu. Sim. E daí eu fui indo naquela caminhada. Fui em uma rede de jovens, depois fui em outra. E quando eu vi, eu já não... Eu pertencia àquilo ali, eu me encontrei ali. Eu não... Vamos dizer assim... Chegou uma época que eu olhei assim, eu não consigo mais viver sem isso. Pra mim, faz parte da minha rotina já aquilo ali. Eu vou estar ali no sábado, vai ter a arena de jovens, no domingo tem culto, na quinta tem culto. Aquilo ali, vamos dizer assim, foi algo que veio pra minha vida e hoje eu não consigo mais tirar. É algo que tá ali. Para você e para a Adri, esse momento, se vocês forem em algum ambiente onde tem esses jovens se divertindo com bebida e tudo, porque a gente vive numa sociedade, não significa Sim. que a gente não vai participar da sociedade e Isso. conviver. Estamos nesse mundo, Ele não vive isolado, não né? vive isolado. Estamos- Como é que é para vocês, assim, principalmente vocês dois, que viveram até conhecer a fé, a mudança disso, a diferença, vocês sentiram essa diferença lá dentro, lá no mundão lá disso? Sim. Vocês sentiram excluído ou não? Na verdade, não. É quando você faz uma escolha, que você escolhe, então, seguir a Jesus, há coisas que você começa a perceber que já não fazem mais parte da tua vida. Por exemplo, você tá no meio de uma roda de amigos que, de repente, ou usam, né, tomam álcool e tal, fumam e tal. Aquilo já não faz mais parte de você. Então, você sabe que, mesmo você estando ali no meio, aquilo não te afeta. Eu vejo isso, por exemplo, a minha família toda não é cristã, eu vejo que tenho poucos amigos fora da igreja, mas eu vejo assim que isso não me abala assim a ponto de, digamos, não, eu vou ir numa festa lá, vai ter pessoas que bebem e tal, então eu vou beber. Não, isso não chega a cabe mais pra acontecer, ti. não cabe mais. Até eu falo assim que, inclusive o álcool, a bebida foi uma das coisas mais fáceis de largar quando eu me converti. Tem coisas que são muito mais difíceis, tem coisas interiores, tem coisas assim como coisas que aos nossos olhos parece que é pequeno, tipo inveja, ciúme, a raiva, essas coisas que estão dentro do nosso interior, que parece assim que é pequeno, ninguém vê, mas você sabe que aquilo também não é E correto. aqueles amigos diários que você tinha, essa convivência, alguma coisa mudou ou você... Acaba perdendo um pouco o contato, né? Parece assim que... Parece aquilo que eles fazem, tipo, já não é mais aquilo que você a quer. gente não se encaixa mais lá, Não né? se encaixa. A gente, é que nem eu faço, eu tenho muito amigo ainda que não é cristão. Só que hoje, vamos assim, eu não tenho muita convivência mais com eles. Porque a gente Mas foi uma opção tua? Ou a coisa foi acontecendo naturalmente? É uma coisa que vai Eles acontecer foram se distanciando natural. ou você foi se distanciando? Como é que... Vai acontecer naturalmente, né? Porque como a Adri falou ali, você não se encaixa mais ali. E acaba que você mesmo vai, digamos assim, se excluindo desse mundo, né? Você que vai se excluindo, vai se afastando e vai entrando num outro mundo, no caso, né? E agora que vocês estão na igreja, vocês estão vivendo aquela fé, fazendo... Eu sei que a nossa igreja é abençoada. Nós temos um Glória a pastor e uma Deus. pastora que são abençoados. É É verdade. um pai e uma mãe, né? Um pai e uma mãe, vô e vó, são tudo, né? Tio, rapaz, fala pro São inteiro, tudo um pouquinho, né? O pastor só no caminhar ele já conhece se tá bem ou tá mal, né? Como diz na regra antiga, só no trote. É. Só no trote as pessoas já conhecem, né? Como é que é essa convivência entre cristão? Como é que é para vocês aí essa convivência do jovem cristão? Hoje nós temos aqui a Adri, é líder da Arena,
né, líder dos jovens da comunidade Avalanche. E nós fizemos parte, porque eu sou semi-jovem, tá? Para quem não sabe. Isso aí, sou Adam. semi-jovem. E os outros são mais jovens, né? É seminovo, Como é né? que a Ana Seminovo. falou sábado pra mim? É jovem há mais tempo? Jovem há mais tempo. Gostei dessa aí, sabe? Claro, tu é jovem há mais tempo. Eu acho que eu vou tirar o semi. Isso. Um jovem experiente. Jovem experiente. É. Olha, aprendendo com os jovens aí, viu? Que coisa boa. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser como crianças, né? Então, até os 120 somos jovens Vale? ainda, né? Tá valendo? Tá valendo, só no brinque. Então falta bastante tempo para mim, viu? Viver até 120. E dentro da igreja, assim, dentro da arena dos cultos jovens, vamos colocar dessa maneira Sim, para o pessoal sim. entender como é que é essa comunhão. Essa alegria de você ir lá na arena, de você ir lá no culto, ir lá na igreja e pular. De você, as pessoas que são convidadas, que não são cristãos, não são evangélicos, não estão vivendo uma fé. O que eles acham disso? Vocês achavam que era loucura. O que essas pessoas falam para vocês, dá um feedback para vocês? O que é isso? Não sei. Ninguém nunca comentou comigo se a gente parece louco ou não sei. Mas essa diferença da vivência, Sim. de você estar se divertindo Sim. sem usar coisas da carne, que a carne precisa. A maioria do jovem acha que a gente tem que usar alguma coisa para se divertir, né? Sim. E quando eles chegam lá, eles veem que a única coisa que a gente usa mesmo é a palavra de Deus. Então, isso impacta muito eles, né? E eles vão vindo, vão se envolvendo e cada vez buscando mais. E quando vê, tá no meio, estamos num bolo só pulando e para glorificar a Deus. O pulando é pular mesmo. Literalmente É, pular. É pular mesmo. Literalmente. Para as pessoas entenderem. É um louvor que tem a banda tocando. Isso, um louvor e mais você se agitado, diverte pulando né? mesmo, Isso né? mesmo. É Por ser isso. um culto jovem, né? Ele é diferente, por exemplo, de um culto da família do domingo, né? O culto da família do domingo é diferente e tal. As pessoas, né? Estão comportadas, digamos assim. Não que a gente não Todo se mundo comporte. sentadinho na cadeira Isso, ali, mas assim, do a gente início ao fim. a gente é extrovertido, a gente as Dá coisas às risada. vezes sai fora assim. Por exemplo, a gente tá ministrando e o pessoal tá participando, tipo, tu tá ministrando, tu tá falando a palavra e tal, e tá todo mundo participando, então é uma coisa assim bem descontraída, algo bem bacana. Sim. E essa é uma atmosfera de rede de jovens, né? O jovem tá lá, ele não precisa estar dentro de um padrão, né? Até muitos jovens, eu acredito que eles devem pensar assim, eu tenho que ter um padrão pra eu, né, participar de uma rede de jovens. Até uma menina uma vez me perguntou assim, ela perguntou assim como ela deveria se vestir. Mas não tem isso, né? Você Indo pode de vir. roupa é a conta, né? Tem que ir de roupa, tá? Você pode vir como você tá, né? A palavra de Deus nos diz, né? Isso. Vinde a mim como você está. Porque através de Jesus e da palavra dele que a gente vai sendo transformado. Então, no começo, claro, até o Ali perguntou, né? Como que é a convivência? Cada um chega com a sua singularidade, cada um chega do seu jeito, né? O João tem o jeito dele, o Joãozinho também tem o jeito dele, eu tenho o meu, e cada um ali vai convivendo, né? Eu tenho os outros irmãos lá, Se né? alguém chegar assim no meio de mau humor, esse humor você vai, né? Esse mau humor. Eu acredito que sim. Vai, você Vai, vai. né? Eu posso falar por mim, que sou Você é mal-humorado, eu sou João? um dos caras mais mal-humorados que eu conheço. O João né? é mesmo, às vezes. É? Tem dia O que... João, se falar um A pra ele, ele já tá brabo. Às vezes você pede alguma vai coisa pra ele, ele perceber, já... vai- O João, É o que eu falo. eu costumo falar que ele é um jovem com espírito de velho. Porque. Mas é que vai ter os 120, vocês falaram, né, então? Acabou ali, ele já quer ir pra casa. Ele não quer estar ali conversando. Quer tirar a nada, ele soneca, já- Tem que João? manter o sininho da Socializando. beleza. Ele né? tem que dormir. Ele tem que dormir, tirar a soneca da beleza. É claro que manter esse rostinho bonito e não se mantém. Não é fácil, né, João? Não mantém, velho. Não, tem que comer bem, tem que fazer alguma coisa para manter isso aí, né? É, como parte da alimentação eu já não é uma parte, é dormir. É dormir. É dormir pra manter ele. Então é o seguinte, eu queria ver com vocês aí com que frequência o jovem permanece na igreja. Vocês, o João já está desde a adolescência, né? Tu tá 3 anos, você está 6 anos. 6 anos. 6 anos. Ah, 6. 2016, faz 6. faz 6, seis. fez 6 É. anos. Isso para Tá bem de vocês, conta, tá bem de por conta. esse, por esse tempo que vocês estão convivendo, vocês já tiveram assim uma base? Muitas pessoas entraram e já saíram. Sim. Como é que funciona isso aí? Esse tempo de permanência, qual é assim, uma porcentagem, vamos supor assim, de 1 a 10?
A maioria fica na igreja? Eu acho que não. Ou não? Como é que... Eu acredito que a maioria fica. Porque vai muito da convivência que você tem com o teu próximo. Que se você tem mais convivência com pessoas que te levam para a igreja, tu vai estar nesse meio ali. E se tu tem mais convivência com quem vai fazer festa, usar drogas, essas coisas, tu vai acabar indo para esse lado também. Vai depender muito da convivência que você tem com os irmãos, né? Entrosamento no grupo, né? Exato. Depende de você entra e você faz amizades. Até o pastor uma vez nos falou, né? Que é muito mais provável que o jovem fique na igreja, aquele jovem que entra e faz amizades dentro da igreja. Isso. O jovem que entra e sai sem conhecer alguém lá dentro, sem fazer uma amizade, bem provável que ele não volte. Porque o que o jovem quer? O jovem quer pertencer a algum grupo. Exato. Todos queremos, né? Todos queremos ter o nosso grupo. Esse grupo de jovens da Arena, que é um culto aos sábados, é isso que cativa, que ajuda a manter o jovem? Inclusive, eu acredito que esse seja o objetivo do culto de jovens, né? Para que o jovem possa encontrar um espaço dentro da igreja, para ele saber que ele também é importante, porque todas as fases da nossa vida são importantes diante de Deus. Sim. Né? Nós temos o Ministério da Infância na igreja, as crianças pequenininhas vão crescendo, vai vindo a adolescência e tal, o jovem adulto, e às vezes ele não se encontra, digamos, numa conversa. Eu falo por mim, por exemplo. Eu não vi nada do sênior lá. Ah, não, tem também. Tem também. Tem também, Tem também? A questão do culto de jovens seria mais ou menos para quebrar esse paradigma que muitos jovens têm que, tem que ir na igreja, tem que sentar calado e Entrar do muito sem início ao calado. fim e não falar nada, não. Sim. E os jovens é mais para você se entrosar mesmo com todo mundo ali e buscar a presença de Deus, né? É que assim, a gente falou a questão da amizade, né? O jovem, ele sai do mundo, às vezes, assim, já com muita amizade, né? Assim, amizade errada, quando levar ele pra prostituição, pra droga, bebida, vai levar pras festinhas, né? Então, assim, ele já chega ali com muita amizade. Então, se não tiver, vamos dizer assim, um grupo que abraça ele ali, ele não fica mesmo. Porque lá fora, assim, já tem uma pressão querendo ele lá. Assim, vamos colocar aqui, eu sou teu amigo, né, Andy? Você tá fora ali, eu quero trazer pra perto de mim, né? Tranquilamente. Natural. É a mesma coisa que acontece lá no mundo. Ele começou a ir na igreja, as pessoas vão querer ele de volta pra eles ali. Então, se não tiver assim, um grupo que abrace ele não fica. Essa força de trazer, tipo uma mãe, né? O pai, ele acolhe. Vocês acolhem esses jovens, trazem para as asinhas de vocês, né? Para dar o suporte para ele permanecer na igreja. É isso? Esse é o objetivo. É quase onde assim, tem que adotar muitas vezes, quase, né? Assim como Jesus, né? Jesus tinha os seus discípulos, né? É. Então, Jesus, como a liderança, tinha os seus discípulos. Nós, como liderança dentro da igreja, abraçamos esses jovens e transformamos eles em nossos discípulos. Ou seja, porque se nós estamos onde estamos hoje, é porque um dia alguém cuidou de nós. Se eu tô onde eu tô hoje, é porque quando eu entrei na igreja, alguém cuidou de mim. Alguém me aconselhou, alguém, né, tratou as minhas feridas. Eu tenho certeza que quando eu cheguei não era nada fácil de lidar. Então a gente vem com traços, né? A gente vem com traços assim, a gente é explosivo, às vezes a gente é bravo, é raivoso e tal. E tudo isso vai sendo tratado no caminhar com Jesus. Então eu acredito que se hoje eu tô onde eu tô é porque alguém me cuidou. Então esse é o objetivo da Rede Jovens, né? Para que os jovens que venham possam ser cuidados também. E um dia eles também vão ter os seus discípulos. Né? Claro. Vocês convidam assim de vez em quando para um jantar, para alguma coisa assim? Eu quero ser convidado. Opa, convidar o Ari, né? Na verdade, Quero ser como você convidado. era mais velho, né? O convite tem que partir de ti. Não, pelos jovens. Na rede de aceita, jovens. Pelos jovens. Aceita o convite, cara. Que nem Pelos jovens. Não, mas a gente faz uma coisinha sempre diferente ali Para pros ser jovens. pago pelos Sim. jovens. Sim. A gente geralmente faz alguma coisinha diferente pros jovens. Pois Nós no temos, culto, sabemos. Sim. acontece ter um café, ter alguma coisa assim, Sim. uma alimentação, para o pessoal sentir que, além da palavra de Deus, tem um momento Comunhão, descontraído, né? descontraído, tem, né? Tem sim. Até esse sábado que passou, nós fizemos um café, né, com Jesus. Era um café com os jovens. Nós tínhamos um café e o pessoal nas mesas e tal.
porque era um sábado muito frio e tal, então pra gente poder, né, ficar ali. Então, Mas nós já tudo fizemos muitas coisas. Sim. Nós já fizemos jantares, inclusive no dia dos namorados, nós fizemos um jantar de solteiros, né? Tá bem. Claro. Porque a maioria dos jovens, Eu né, nem queria estar lá. Eu nem queria. Os jovens esperando Ele em tá Deus. João, casado, né, Ele tá um João? pouquinho apressado. João, calma, João. Há tempo para Calma. todas as coisas. Calma, João. Calma, João. Tô brincando. Mas tem. Nós fizemos o dia então nós fizemos um jantar de solteiros, né? Algo assim pra então poder trazer também. Não é só o jovem que é casado que vai fazer alguma coisa, né? Sim. Nós também, nós fizemos um jantar de solteiros e foi bem bacana, foi bem interessante, assim. Fazemos bom. retiros também, Ali. Retiro Os também. nossos retiros são muito top. Sempre vou top. Sempre Olha, eu muito participei de legal. alguns Eu- retiros da igreja que foi, digo assim, ela traz para você uma satisfação, porque ele é uma convivência com Deus mesmo, né? Sim, é verdade. Nesses retiros. Tu carrega as tuas forças, né? O retiro é basicamente para você carregar o teu espírito, né? Sim. Um dia que eu Verdade. tiver a oportunidade de um mais velhinho falar num retiro, eu vou levantar o dedo também, tá? Pode deixar Eu que vejo leva. os jovens falar, acho bonito, acho interessante, porque sai do coração. Sim. Amém. Né? E como vocês falam que eu sou jovem, vou levantar o dedo, tá? Quero Extra participar. convidado, olha. Quero Pode. participar. Vai ministrar o próximo Ah, retiro. Já vai anotando aí, Adi. Próximo Vou anotar, retiro. vai Vai pra ficar lá o Arena Adi. de Jovens. Viu? Sábado vai na Arena de Jovens ali, já vai. É. Já ministra, já. Não, vocês falaram de Já, retiro, no já. retiro tem mais. Sim. Mais pessoas. Na rede vamos deixar vocês levarem pro jovem. Então lá se vira. Não, mas também tá Nós convidado. vamos também, né? Vamos lá. Também tá convidado para ir lá assistir Claro, a arena. tranquilo. Eu já fui em alguma arena, já sei como é que funciona, mas toda arena é diferente uma da outra, né? Por isso que é bom as Sim, pessoas sim. irem em Verdade. todas as arenas, né? É verdade, é verdade. Porque não vai dizer que a arena de hoje foi uma alegria. Na próxima você pode não sentir tão à vontade, mas as pessoas vão fazer com que tu se sinta à vontade, vão trazer o Espírito Santo Sim. para participar mesmo, né? Exatamente. Esse negócio da arena, essa coisa da arena, da igreja, pelo que vocês explicaram para nós, funciona. Funciona. Funciona, né? Estamos aqui. É um exemplo, prova, né? exemplo Uma que estão prova. aqui, né? Sim. Agora vamos vir para a rede social, que é uma coisa o jovem hoje, né? Sim, muito. O jovem gosta muito da rede social. TikTok. TikTok, Não. que mais Tá que muito tem? em alta hoje. Eu vejo pelos meus alunos, eles falam muito em TikTok. E eu não consigo acompanhar, mas, João, Eu não sou muito fã Ah, de o TikTok. João. Eu quase nada. O jovem não é muito do Facebook, né? Não. não. Não, o Não, Facebook é no mais. Até, pra bem pessoas engraçado, novas. Rari, que o Facebook nos Estados Unidos ele é considerado uma rede social de velhos. Mas no Brasil também está sendo isso. Não de Tá virando. velho, Tá velho. virando. E seminovos. Mas nos Estados Unidos é Seminovos, tipo os seminovos, avós. seminovos. Os avós usam o Facebook. É que é coisa uma mais- rede social mais, digamos assim, mais fácil de. É, uma coisa, de- é tipo de o WhatsApp, né? Uma coisa mexer, mais né? fácil de mexer, né? Sim. E as É verdade. pessoas, acho que tem gente que tem dificuldade, conforme a idade, de mexer em mais. Uhum. Né? Eu já, que nem no Instagram, eu vejo, tento fazer, faço, mas já fujo dele. Eu volto para os meus... mas vou me aperfeiçoar bastante. É que o jovem procura algo diferente, algo É, desafiador. eu pra já ele, estou né? buscando, tá? Já estou buscando. Eu estou querendo provar que sou jovem para vocês. É isso Vocês aí, não me ajudam. Tá querendo virar jovem na força. Essas redes sociais, qual a influência delas na vida cristã? Essa rede social, o que ela faz, assim? Vamos usar mais o que o jovem usa, o TikTok, que tu também falou. Tem um tal de Quai. Ah, o Quai? Quai. 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 Eu vi esses dias. É um Quase TikTok. TikTok. É Olha, TikTok. Eu já tô Aí, meio ó. por fora já, Ela meu fala Deus. que é jovem. Tu Daí, viu? ela- Olha aqui, sou ó, jovem, olha mas- o jovem aqui, ó. Olha o jovem. O Quai é um TikTok disfarçado. só É, isso. eu vi e não gostei nada do que vi. Tá? Eu acho que o tal de TikTok deve ser um pouquinho mais. Mas na vida. É que, na verdade, Eu acho que É que bem semelhante, na depende verdade. do conteúdo que você vai consumir dentro da rede social, né? Não, mas é que é o seguinte, eu clico ali e aparece aquilo. Sim. Sim. Entende? Claro que eu vou ver o que meu coração diz para ver. Sim. com certeza. Né? Porque tô eu, o TikTok e Deus. É isso. Sim. Ou Deus, eu e o TikTok. Ele sabe o que eu tô vendo. Aham, verdade. Né? Então não adianta eu querer negar as coisas. É por isso que eu não, falei com do Quai. É certeza. Quai, né? É isso. Quai. É por isso que eu falei, porque para contar para vocês que eu já vi, porque Deus viu que eu vi. Amém. Mas não vi nada demais também, viu? O que eu não me interessou, eu já caiu fora. Mas a influência disso no jovem, na vida cristã.
Tem bastante coisa assim cristã nessa rede social Tem. ou não? Tem. Agora tem. Agora tem. Agora tá, Pode-se tem dizer que mais coisas. o pessoal, Mas né, antes cristão também tem sido bastante Sim. influencer, né? Tá sendo bastante influência na internet, então. Eles também estão fazendo bastante Mas esse influência coisas. cristão, eles estão para usar o cristão para ganharem seguidores? Ou você acha que eles são cristãos de verdade mesmo? São... A casa e Eu casa. acho- É eu pessoas acho Não, que mas a não. maioria, assim, no coração de vocês, que vocês veem tá ali pra como passar cristão. a maioria tá ali mensagem, né, do pra evangelho. passar uma mensagem mesmo, né? Tem coisa assim sempre, de Deus sempre mesmo. tem aquele que tá ali pra ganhar seguidor, mas a Claro. maioria é pra Sim, é verdade. passar uma mensagem de Deus, né? E isso aí está influenciando o jovem Com certeza. Muito. a viver uma vida cristã? É que assim, ó, assim, com esse avanço assim, dos influencers digital ali e tal, e muita coisa gospel entrando no meio, tanto o público jovem tem visto, vamos dizer assim, que uma realidade assim, que não era como antigamente, como era pensado, né? Que era um negócio fechado. Que eu antes, assim, ó, eu tinha uma opinião, assim, ó, esse negócio de cristão, os caras são lá, Quadrado, um né? Aham. É um quadradinho, um mundinho fechado. Antigamente era falado muito sobre isso, que o cristão era muito quadrado, né? Ele Era não muito pode fazer nada, não sai, não se diverte, faz nada. alienado. É, como eu falei, E hoje né? em O dia, jovem, o o movimento jovem tá jovem- descobrindo que ele pode usufruir daquilo com sabedoria, né? Como eu falei antes, ele busca algo desafiador. Até um tempo atrás, uma igreja não podia ter uma bateria porque a bateria era considerado pecado. Coitado, E hoje já. é difícil a igreja que não tem uma bateria, né? Eu tenho aqui, ó, eu separei baterista um continua meio, né? versículo da Bíblia aqui que diz, olha, bem o que estão falando. Eclesiastes 4:13. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que não aceita repreensão. Isso está fechando bem com o que vocês estão falando, né? Com certeza. Que essa diversidade do jovem, essa coisa pura do jovem, que é... Você vê um jovem falar de Deus, ele fala assim, ó, Deus está em qualquer coisa, né? Antes não, Deus está comigo e talvez contigo. Aham. Fechado. É, que Entendeu? nem- Eu vou falar o quadrado, né? Hoje não, hoje o jovem, ele se veste da maneira jovem, Deus está ali. Sim. Ele está num lugar, Deus está lá com ele. Ele sabe disso, ele está sabendo se posicionar em cada situação. É isso? Legal. Exato. Até foi bem interessante que eu acho que o devocional hoje fechou bem com o que tu tá falando agora, Adi. Que antigamente, por exemplo, assim, no tempo de Davi, por exemplo, Deus habitava em um tabernáculo. É. Né? E hoje em dia, Deus está no nosso coração. Então hoje Deus está com a gente. A gente não precisa, se eu quero uma oração, eu não preciso ir até o sacerdote para que o sacerdote faça uma oferenda, faça um sacrifício por mim. Hoje eu posso, eu tenho livre acesso. Então Jesus me trouxe um relacionamento de volta com Deus. Então hoje eu tenho livre acesso. E hoje os jovens, eles têm se destacado muito nesse mundo também. Eu vejo muitos TikTokers, por exemplo, não sou muito de acompanhar essa rede social, mas eu vejo muito assim que eles, por exemplo, ministram palavras, claro, um tempo curtinho ali, mas ministram uma palavra poderosa, falam sobre algo tremendo, coisas que vêm às vezes para exortar o nosso coração. São usados por Deus naquele São momento. usados né? realmente aquilo que eles falam, sabe, faz sentido aquilo que está sendo pregado. E às vezes isso tem trazido, sabe, uma realidade para nossa vida, que o jovem também pode se expressar, né? Claro. Jeremias, por exemplo, ele foi separado, né, desde o ventre da mãe dele, e ele falou, né, para Deus, quando Deus chamou ele falou: "Mas Deus, eu sou muito jovem". Mas hoje já não tem mais isso. Não é porque você é jovem que você é totalmente tolo, entende? Ele diz assim que, aproveitando o gancho do versículo que tu falou, De Eclesiastes, que sim. fala que é melhor um jovem com o coração Pobre, aberto, isso. né? Com o coração aberto, pobre, mas um coração aberto, ou seja, ele aceita a disciplina. Um jovem que aceita a disciplina é melhor do que um rei sábio, um rei rico, né? Isso. E velho. Rico e tolo. E velho e tolo. O que adianta ele ser velho e tal, mas ele não abre mais o coração? Então, até tem uma pesquisa que fala que o tempo de conversão das pessoas é em idade de jovem. Sim. É idade de criança e jovem. A idade de conversão a Jesus Cristo é muito mais cedo do que quando mais velho. Por quê? Porque quando você está mais velho, você já tem uma opinião formada. Você, Adi, por exemplo, você já tem opinião formada sobre várias coisas. Tranquilamente. Para eu chegar aqui e derrubar essa opinião que você tem,
eu vou ter que argumentar muito contra não vai isso. ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então tem coisas assim que às vezes a gente segura assim e a gente não quer largar, a gente não quer soltar aquela nossa opinião. Mas na verdade não é a nossa opinião, é o que Deus diz que prevalece. Então por isso que às vezes é melhor um jovem, né, que seja pobre, mas que ele seja sábio, que ele entenda que o ele pobre não é abre de coração. pobreza financeira, né? Mas humilde, né? É humilde, humildade, coração isso que a gente tá aberto, dizendo, né? humildade, Sim. isso mesmo. Mas quando você é mais velho, assim, eu vejo muitas pessoas assim, mais velhas de idade que usam uma velha frase que tinha numa novela antigamente, a Gabriela, se não me engano é o nome da novela, que falava... Gabriela! Que falava assim, Eu né? lembro Eu dessa novela. nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim, né? E o jovem não, o jovem já é mais flexível, ele já tá mais aberto para mudança. debates, assim, para aprender mais, né? Esse debate, falando em debate, esse debate entre jovens, é uma coisa que a gente está fazendo aqui, né? É um debate, mas o jovem gosta de participar disso? Gosta de estar inteirado disso? Gosta. Gosta. Hoje em Tem uma dia, coisa sim, que o né? jovem gosta de uma discussão. Às vezes nós abrimos alguns, bate-papos, né? A gente Isso. faz uma arena bate-papo, por exemplo, assim. Onde os jovens têm a oportunidade de fazer uma pergunta e a gente, né, vai debater aquela pergunta. Então, hoje em dia, eles têm uma opinião até bem forte, eu diria. Eu falo por mim, quando eu era mais novinha, assim, tipo uns 14, 15 anos, muito tímida, não falava. Tipo assim, pra eu poder expressar minha opinião, jamais, só se eu fosse forçada aquilo. Mas eu não abriria minha boca para ficar falando. E hoje em dia, não. Hoje em dia, o jovem já se expressa, ele já fala, né? Eu entrando nessa situação, eu lembro quando eu era mais novo, um pouquinho mais novo, a gente tinha essa dificuldade mesmo, porque vindo da relação de casa, A educação era a diferente. relação de casa é o seguinte, o pai e a mãe falavam, os filhos... Fica Fica quieto. quieto. Chegava alguém na família, você como criança ou como jovem, tu tinha que ouvir, esperar, talvez levantar o dedo para falar. Né? É verdade. Hoje a gente vê o contrário. É o filho, É o fala, filho depois chega e atrapalha, o pai vem para cá, vai para lá. Né? A comida, primeiro as visitas, comia os mais velhos, Sim. depois as crianças. Sim. Hoje não, Assim hoje já mesmo. serve as crianças, né? Para depois ir fazendo e essa foi mudando-se de uma maneira que as pessoas foram sentindo, eu acho que o espaço é para todos, né? Não é porque eu sou mais velho, eu não tenho que ouvir vocês, Sim. né? E a gente aprende muito. Eu aprendi muito com vocês. Lá na igreja, principalmente, eu aprendi com essa juventude e um monte. As minhas ideias, muitas coisas que eu tinha, quebraram, sabe? Sim. Muitas coisas quebraram, porque a gente começa a conviver com vocês. Sim. Né? Começa a conviver com a juventude e uma juventude sábia. Glória a Deus. Né? Com certeza, bem. Porque estão num ambiente que busca Deus, né? E a importância de a gente viver com Deus hoje eu vi uns testemunhos de pessoas que passaram Covid, que gente do céu. As pessoas que não mudaram, não vieram para a vida cristã, não vieram... Gente, não dá para entender. Né? Mas essa juventude de hoje está de parabéns, né? Com Glória a certeza. Deus, Está de verdade. parabéns aí. Eu queria ver com vocês ainda, além dessas 4 paredes, que é o templo, que é a igreja, tá? Os jovens, vocês vão atrás de um outro jovem para vir para a igreja, ou vocês só ligam, vocês mandam um WhatsApp? Como é que é essa relação para vocês convidarem alguns outros jovens? E esses jovens... Ou não acontece isso? Pode falar. Amém. Deixa. Eu acho que acontece, né? Acontece, certeza. não, sim, com certeza. Sempre quando eu tenho uma oportunidade, por exemplo, assim, eu vejo, quando eu conheço uma pessoa jovem, nova, tipo, eu nunca conheci aquela pessoa. Assim, eu sempre busco assim, né? Eu começo a orar por essa pessoa. E quando eu tenho a oportunidade, eu sempre faço convite. O pra que participe. primeiro passo é você, teu pensamento, né? Tu vê aquela pessoa. Né? Eu vejo o João. Quero convidar ele para a igreja. Primeiro vai o pensamento, como o pastor prega, né? Sim. Sim. Depois, né? Aí do pensamento você
vai para oração, é isso? Isso. É interessante sempre Funciona, colocar, funciona né, dessa maneira? a vida da Sim, pessoa em oração primeiro, né? Para que primeiro o Espírito Santo visite ela, e aí quando você fazer o convite, é muito mais fácil, né? É um caminho aberto, porque a palavra de Deus diz que a gente não luta contra a carne, né? A gente luta contra espíritos. Então não é chegar lá no João e dizer, João, vamos na igreja hoje? Às João, vezes, preciso que você vá conhecer a de Deus. cara, ele já pode, tipo, te dar um não, assim, né? É Tipo, situação pô, de te situações, conheci né? agora. Sim, mas numa dessa pessoa, situação de você obrigar não existe, né? Não, porque a própria palavra fala que não é nós que convencemos, e sim o Espírito Santo. Então o nosso papel é convidar. Aí a pessoa vai por decisão dela. E quem vai convencer ela é o Espírito Santo, né? Verdade. Mas eu já tive casos de que eu vejo assim, tem pessoas, por exemplo, que às vezes vão num sábado, no outro sábado não vai, fica uns 2, 3 sábados sem ir. Aí, tipo, eu me lembro daquela pessoa e penso, não, eu vou orar por ela. É um processo isso, né? É um processo, né? Às vezes até a pessoa afirmar realmente, Claro. né? Às vezes acontece isso. E eu lembro que várias vezes aconteceu isso. Eu orar pela pessoa durante a semana e eu nem mando mensagem, nada, mas ela aparecer no culto sábado. Já me aconteceu isso várias vezes. Isso é tremendo e isso mostra como... É o aquilo que Espírito Jesus falou. Santo trabalhando. É o Espírito Santo que age. É o Espírito Santo que age. Não tem explicação. Porque pelas minhas forças, ninguém vai se converter. Ninguém vai aceitar Jesus pelas minhas forças. Mas o meu testemunho tem a obrigação, né? O meu testemunho tem a obrigação de mostrar aquilo que Jesus já fez em minha vida, aquilo que Jesus é. É importante, né? Sim. É importante fazer com que a tua oração trabalhe naquele jovem, Exatamente. que a tua oração, o Espírito Santo vai trabalhar naquela vida e você se sente assim recompensado porque sentiu que a tua oração chegou ao coração de Deus, né? Sim. Com certeza. Aí você vê aquela pessoa, como é que essa pessoa está aqui? Você acaba tendo um pouquinho duvidando, colocando um questionamento, como é? Você buscou Como é que veio? e acabou questionando você mesmo, né? Às vezes a gente Não, pensa- é uma coisa do ser humano isso, né? Às vezes a gente pensa que é coincidência, né? Mas na verdade não é coincidência, é Jesuscidência. Jesuscidência, né? Importante isso aí, porque a juventude, como a gente convive numa vida cristã, a gente vê muita gente perdida mesmo, né? E a gente quer que aquelas pessoas venham, né? Sim. E se fosse possível a gente pegar, agarrar, como a gente fez assim, agarrar, venha. venha, entendo que a palavra de Deus está aqui, que isso é importante para a tua vida. Sim. É, Eu a não gente concordo tem- no cara pra amarrar os pés e as mãos de uns pra fazer isso. Não, vai. eu já passei por Sim. esse momento, assim, gente do céu, né? Vamos, para com isso. Viver com Deus é tudo que nós precisamos. Jesus morreu na cruz. Se você sentir, se você só começar a imaginar o sofrimento de Jesus, naqueles metros, 600, 800 metros que Jesus passou com aquela cruz sobre os seus ombros, a dor que ele teve, nós não suportamos aquela dor lá, não. Né? Se tu imaginar aquela dor que Jesus passou, você assim, eu vou tentar passar aquela dor, 5% daquela dor, para mim ver o que acontece comigo, né? Ainda já é frustro. Você já desaba, né? Você não consegue. Então, se tu começar a imaginar só a dor que ele passou, fora que ele passou de humilhação Né? antes disso, Exatamente. falando para as pessoas julgando ele, tratando mal, Eu acredito que nem a humilhação a gente não aguentaria. não Nem a aguentaria, né? humilhação que Jesus passou a gente não aguentaria. Que dirá a dor física. A dor física já é muito grande. Mas a humilhação que Jesus passou, não acredito que a gente aguentaria. Sabe? Porque às vezes, pouca coisa, às vezes a gente já fica se dói, magoado, né? né? Já se Você dói o estômago ali, Sim, já. verdade. Não vou Ah, mais, o João né? entrou, nem me cumprimentou, tipo, Cara né? chato. A gente já se dói por poucas Sim. coisas. Imagina, então, o que foi feito com Jesus. Meu Deus. Então, tem coisas assim. Tu sabe que eu até comentei com o pastor esses dias, eu tive uma palavra que veio para mim na última semana, que eu estava dormindo. Eu disse, pastor, um dia eu vou ter a oportunidade de falar sobre isso, Sim. né? Porque eu senti que foi uma mensagem de Deus e já peguei o celular e comecei a escrever, porque se eu colocasse no papel, talvez minha letra, só Deus ia entender depois, né? Aí comecei ia ter que pedir revelação para Vou de novo uma revelação, né? Traduz aqui. É sobre a facilidade que nós, seres humanos, temos
em colocar Deus em primeiro plano, entendo bem, em primeiro plano, nas coisas ruins. Entenda o sentido que eu quero dizer. Eu estou tranquilo com vocês agora. Amanhã eu vejo o João de uma maneira e não gosto do João. Eu coloco Deus em primeiro lugar, tirando o João da minha vida. Tira esse cara daqui, não aguento mais. Entendeu? Sim. Que é o plano de Deus, é o contrário. É primeiro lugar, tendo o João na nossa vida. Sim, é verdade. Entendeu? Ou eu fico birrento com alguém. Mas tu quer me tirar da tua vida mesmo? Não, claro que não, né, João? Ó, coraçãozinho. Às vezes dá vontade de tirar, mas temos que ser cristão, né? Temos que ser cristão. Esses caras aí também. Digo assim, eu me dou... vamos colocar alguma coisa de dentro da igreja mesmo. Vamos supor assim, dentro de um ministério, vamos colocar louvor. Sim. Espero que não seja, né? Eu não gosto de uma pessoa lá que está tocando lá. Eu fico nervoso naquele momento, eu pego e saio da igreja. O que significa? Em primeiro lugar, Deus saindo da minha vida. Sim. Eu estou tirando Deus em primeiro lugar. Sim, verdade. Estão conseguindo entender que não é Deus em primeiro lugar, coisa boa. Não, eu estou em primeiro lugar expulsando Deus. E essa palavra veio para mim numa madrugada. Sim. Tá? E eu já escrevi, eu tenho o meu texto ali, que para mim foi uma revelação aquilo. Sim. E eu até comentei com o pastor que eu preciso um dia expressar isso. E agora foi um momento que nós conversando no sentido de falar isso aí, Sim. porque o primeiro lugar é para Deus, É verdade. mas em tudo. Em tudo no bom sentido, porque no mau sentido você dá o primeiro lugar para tirar Deus da tua vida. Né? Sim. Deus fora. Fico doente, ou alguém da minha família fica doente, por que Deus não curou essa pessoa? Por que Deus não fez isso para essa pessoa? Aí eu me intrigo, vou ficar intrigado com Deus. Estou tirando. O primeiro lugar é tirar Deus da minha vida, em vez de eu buscar mais a Deus. Né? E o jovem hoje está buscando a Deus, Sim. não para tirar, né? Para firmar mesmo na vida, né? Mas essa questão é bem interessante, Ali, que você colocou assim. E eu acredito que isso que você sonhou, que Deus revelou pra gente. Deus revelou porque eu acordei, sabe? Sim. Eu acordei. É muito bacana. E é assim que nasce, né? O falar de Deus na nossa vida, o agir de Deus na nossa vida começa assim. E eu acredito assim que é muito bacana isso que Deus revelou a ti. Porque muitas vezes a gente não quer enfrentar esse tipo de coisa. Isso. Eu tive um desentendimento com o João, depois me desentendi com outro João, daqui a pouco eu me desentendo contigo, porque nós não somos iguais. Não. Há características em mim que Ainda não tem bem, em né? ti. Glória Ainda a Deus, bem, né? imagine o João ser igual a mim. O João já tinha que ter 50 e poucos anos. Eu não cheguei nem na metade ainda. Não chegou nem na metade, né, João? É importante essa diferença, porque a gente aprende muito com isso, né? E eu vou servir a Deus com a minha diferença, você com a tua, você com a tua, mas o ideal qual é que é? Todos juntos, né? É E unir, né? unidos. É unir. Porque se eu te servir a perguntar, Deus. por exemplo, a tua mão esquerda é igualzinha à tua mão direita? Mas nem querendo, Nunca. né? A minha E ela nem faz virada, parte tudo do teu igual corpo. Agora eu te pergunto. A minha principalmente é diferente. Mas, Adi, deixa eu te perguntar. Qual mão seria mais importante pra ti? Uma você vai ter que se livrar, mas qual que é mais importante pra ti? Hoje eu sou com a mão direita, né? Eu escrevo, eu me esforço, faço tudo com a mão direita, mas, entende? Mas você já imaginou viver sem a tua mão esquerda? A dificuldade não, que seria. mas, meu Deus Imagina do as céu. coisas que você faz hoje, que pra ti é tão automático, tão simples, mas se você não tivesse a tua mão esquerda, te faria muita falta. E assim somos nós, membros da igreja. Eu tirei isso aqui, mas eu preciso disso aqui, ó. Vou colocar por cá. Exatamente, você precisa o pessoal de que não toda- viu, nós estamos com a Bíblia aqui, ó. Tá? Bíblia Apesar Sagrada. de diferenças, né? Apesar de sermos diferentes, todos nós, Deus nos colocou no mesmo lugar porque Ele precisa de nós. E nós fazemos parte do corpo, né? Claro. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. O João tem a parte dele lá que ele faz muito bem. O João tem a dele, tu tem a tua, eu faço a minha. E todos, né? Todos que estão inseridos no corpo de Jesus, no corpo de Cristo, né? Isso. Tem o seu papel fundamental. Então, bem interessante essa palavra, né? Porque nós Muito vamos... interessante. Você vai se livrar de uma parte do corpo tua porque tu não gosta mais? Não existe. Nem né? minha perna, eu tô achando ela muito feia, eu vou arrancar ela fora. Se Não, né? eu fosse fazer preciso isso, aprender a eu lidar. tava só com a cabeça agora, né? Pro pessoal de casa saber, João, Sim. pode
Sim, não tem problema. Para quem não sabe, eu tenho... o João tem um problema de nascença. Testemunho, na verdade. Hidrocefalia, né? E afetou o lado esquerdo inteiro, não só a mão, mas o mais visível é a mão. E eu, antes, assim, até antes de eu me converter, quando criança, assim, eu tinha vergonha. Eu não gostava do meu corpo, nada assim, eu tinha vergonha. E depois que eu me converti, que eu comecei a buscar mais Deus, eu vi que tudo tem um propósito. Às vezes, Deus não me fez, digamos assim, perfeito fisicamente para mim alcançar almas através do meu problema. Dá o testemunho, né? Sim, tudo é um testemunho. Mas né? ainda bem que Deus não deixou afetar teu coração. Não, com certeza. O teu coração, o João tem um coração de ouro mesmo. Né? Tá louco ali. É grande. Esse aí, olha, quem conhece carreta, ele não é uma carreta, o coração dele é um bitrem, mais ainda, né? É um trem. É um trem, né? Gente, o nosso bate-papo tá bom, tá muito interessante, mas nós temos que dar uma hora tem que terminar, né? Amém. Temos que terminar, né? Eu acho que... Mas é como eu falei, né? É o piloto, então... É um piloto que já está valendo, viu? É um piloto que já está valendo. A gente vai fazer uma experiência. É o piloto que tá engrenando aqui, vai decolar e vai... Mas esse aqui já vai para a rede social. Isso aí. Né? Com certeza. E porque falar de Deus a gente vai o dia inteiro, né? Falar de Deus você consegue falar o dia inteiro. E é bom falar de Deus, né? Sim, sim. Porque a gente vê falar tanta coisa que motiva as pessoas que não agrada a Deus. E a gente falar de Deus agrada o coração de Deus. Sim. E o nosso coração, então, transborda, né? Então, Deus em primeiro lugar mesmo. Sim. Né? Quando é que é o próximo? Logo, né? Logo. Eu vou colocar aqui, então, alguns versículos que eu trouxe para nós se basear no nosso bate-papo aqui, que é importante, que está em 1 Timóteo 4:12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na pureza e na fé. Sim. Palavra bonita, né? Até para complementar ali da 1 Timóteo ali que ele fala para não desprezar você que é jovem, se nós parar e analisar na Bíblia, todos que Deus usava era jovem. Jovens. Davi era jovem, José era jovem. Eles foram assumir os reinado e outras com um pouco mais de idade, mas Deus aperfeiçoou ele durante a juventude. Sim. É que assim, durante a juventude é o momento que a gente está aprendendo. Sim. É onde assim, vai formar o caráter. A pessoa se forma aqui. Assim, enquanto ela é criança, ela é ensinada muitas coisas. Só que ali, na juventude, ela revela quem realmente ela é. E depois vem amadurecimento e Exato. tudo, né? Sim. Então, Maturidade, né? Maturidade. Tem mais 2 versículos aqui para a gente se basear. Que um é o que o João colocou quando ele começou. Nós começamos o nosso bate-papo, que ele falou em beleza, né? Em bonito. E eu acho que ele foi na Bíblia buscar isso, né? Provérbios 20 e 29 é bem curtinho aqui, ó. A beleza do jovem está na sua força. A alegria do Senhor não está na força do Hulk né? aqui, não, né? É na força do coração, na força em Deus, na força... Que tudo que vocês comentaram aqui foi força que vocês trazem do coração para trazer outros jovens para viver a palavra de Deus. E de vocês também, se eu não tiver essa força divina, você não consegue viver, eu não consigo, ninguém consegue viver. É verdade. É a nossa força, né? E em Tito 2:6, para nós terminarmos, encoraje os jovens a serem prudentes. Amém. Porque a gente vive quando é rebelde, né? Jovem. João? Jovem é jovem, né? João, estou te encorajando a ser prudente, João. E precisa, tu falou que é bem, né? É uma brincadeira, Precisa. João, brincadeira à parte. É uma bênção na nossa vida também, o João. Mas todos nós... Solteiro. Olha aí quem quer ver o João. Currículo. Ó, João e João. Então, Os dois estamos solteiros. João, solteiro. A Adri A Adri também está solteira. A Adri também está solteira.
Eu Tá estou quase bem na hora casado. de casar, porque... Tá? Ele tá passando, né? Mentira. O pastor Tá falou na na igreja no último domingo, não tenham pressa. É verdade. Exatamente. Não tenham pressa. Vamos buscar a Deus e Deus vai colocar no caminho certo. É que, na verdade, assim, a pessoa que Deus assim, esperou pra nós, ele tá escondida nele, né? Sim. Se você não buscar ele, você não vai achar. Você vai achar muita coisa, mas assim, nada que eu possa colocar, nada que preste. Nada bom você vai achar pra É o que você. vem de nós, né? A gente vai É. buscar coisa que satisfaça a nossa Sim, carne. Só sim. Nossa carne, satisfaz... verdade. aquela eu gostei, mas Deus está nesse plano? É, Pois é. também tem aquele ditado que dizem, né? Deus tarda, mas não falha. Eu digo que tá um pouquinho errado, né? Deus não tarda, ele tá preparando o melhor, né? É, eu também tenho um ditado que eu vejo o pessoal falar que Deus escreve por linhas tortas. Eu acho que a linha de Deus é sempre reta. Sim, ele endireita a falo linha pra depois escrever. Escrever. Né? Amém. É como diz assim, vocês conhecem gancho, né? Sim. Sim. O gancho, para ser reto, tem que ser torto. É. Né? Verdade. Sim. Senão é um gancho. Então Deus escreve por linhas retas. Sim. Nós podemos estar fazendo a Mas quem coisa tortar? torta, Aham. né? Mas ele não, ele tem. Né? Sim. Gente, obrigado. Amém. Tá? Foi uma honra receber vocês aqui. E foi uma honra conversar com vocês. Sim. E o agradecimento de vocês para o nosso público aí, né? O último bate-papo cada um aí. Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer, então, né, por ter sido convidado para participar do podcast. E eu creio, assim, que através, não só da nossa vida, mas de muitos que vão assistir, muitos que vão estar vendo esse primeiro episódio, que se sintam motivados também a buscar a Deus. Porque hoje, se nós somos o que somos, é porque Deus trabalhou já muito em nossa vida. Então, eu acredito, assim, que você pode pensar que você não tem jeito, mas saiba que se você está respirando, você tem jeito. Ainda dá Tem tempo jeito. certo. Não importa se você tem 20, se você tem 30, se você tem 70 anos, sabe? Deus tem um plano para nossa vida e ele vai se cumprir. Ele vai se cumprir. Amém. Então, você seja, sabe, convidado a participar, então, da nossa igreja, ou se você já congrega em alguma igreja, sabe, que você se permaneça firme. Porque eu vejo, assim, que parece que nós estamos nos últimos dias, então nós precisamos nos preparar sempre. Eu assisti uma ministração hoje que dizia que a gente não sabe quando Jesus vem. Eu não sei se eu vou estar viva, eu vou estar morta já, mas que a gente esteja preparado, porque a palavra diz, ele virá Como um relâmpago, né? como um relâmpago, no calar da noite. A gente não vai saber, não vamos saber como vai acontecer. Não se sabe quando ele vem, então que a gente esteja todo mundo preparado, sabe? E firme na palavra de Deus. Eu sei que parece que às vezes, né, dá uma recaída, mas, sabe, estejam sempre firmes, buscando sempre a Deus, sempre os olhos em Jesus, né? Não os olhos no que é carnal, não os olhos no irmão, os olhos na irmã, mas os olhos fixos em Deus, né? Porque Deus é perfeito. Até Amém. Jesus falou, tem uma parte que Jesus diz, por que me chama de bom? O único que é bom é Deus. Ele é o único bom. Então, não me diga que eu sou bom, porque o único que é bom é Deus. Então, que você busque a Deus. E quero também convidar o jovem que está nos assistindo a participar da nossa rede de jovens, nossa arena, todo sábado, às 8 horas. Nós temos, então, algo sempre diferente, algo sempre preparado para você. Para você que deseja buscar a Deus e deseja fazer parte de um grupo, porque, como eu falei antes, nós queremos fazer parte de um grupo. Nós queremos fazer parte, nos sentirmos acolhidos em algum lugar. Então, que você venha fazer parte do nosso grupo, venha participar com a gente. É, eu não chamo de grupo, né? Eu chamo de família, né? Família. Amém. glória a Amém. Deus. João Éricles. Éricles, Esse é o nome da criança. o homem belo. O preto. Vocês, João. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa convivência, a nossa caminhada cristã. Eu acho que isso é muito importante, assim, nós mostrar como é que é a nossa vida, que o cristão não é aquele negócio fechado, aquela cabecinha quadrada. A gente tá aqui muitas vezes assim, ó, expressando cada um a sua opinião. A Adri tem uma opinião diferente da minha, eu tenho uma opinião, o João tem a dele, o Adri já tem uma opinião diferente da nossa. Mas a gente tem que concordar com uma coisa. Aqui, né? Isso aqui. Exatamente. Eu acho que se nós todos aqui entrar no consenso com aquilo ali, as nossas opiniões morrem. Ainda bem, né? Graças Ainda a bem, Deus. graças a Deus, nossa opinião morre. Porque ali é a única verdade, né? A verdade inerrante está ali. Então eu acho que a gente abrir um momento assim, ó, para poder falar daquilo ali é gratificante, é muito bom. Então eu queria deixar meu agradecimento, né, por essa oportunidade de estar compartilhando um pouco disso aqui.
Que bom, Amém? que bom. Isso aí foi uma honra para nós, né? Estarmos juntos. João Damasceno, nosso coração de ouro. Gigante. O pessoal da mídia, né? Isso, Tá vendo? é. Coração. Que nem o meu líder diz que eu sou medianista, né? Medianista. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, estar falando de Deus, né? Porque é algo muito importante. E também queria convidar os jovens que venham participar das nossas arenas, né? Até sábado agora nós vamos ter um quiz na nossa arena. Vai ser uma benção, né? Espero que os irmãos aqui, a Adri e o João, estejam se preparando, porque eu tenho várias perguntas, né? Claro. E Estamos no processo. eu quero dizer que para os jovens buscar mais a se aproximar de Deus, que é como Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outro caminho a não ser a Deus, A né? Deus. A Jesus, né? Glória a Deus. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Beleza. né? E quero dizer que se quiser me convidar outras vezes, eu tô aí, né? Estamos aqui, né? Para comentar assim, o João foi muito assim. Vamos fazer ou não vamos fazer? Vamos fazer ou não vamos fazer esse podcast? Faz uns 3 meses que eu tô dizendo, tá, vamos gravar quando, Adri? Não dá certo, vai dar certo. Aí dava certo para um, dava certo para outro. Aí tem o nosso amigo Felipe, que também faz parte da vida cristã, não congrega com nós. É um medianista também. É o... Mas é uma pessoa abençoada por Deus, está aí também colaborando conosco. Mas eu vou deixar uma perguntinha em questão aqui de uma coisa que tu falou. Jesus vai vir, nós não sabemos a hora, nós podemos estar vivo ou não estar vivo. Na vida nossa, vamos deixar uma questão que nós podemos até no próximo podcast nós continuar, como fazem as séries. Continua. A pergunta é a seguinte, não precisamos responder, se quiser responder, até pode responder. Se Deus dissesse para nós o dia da nossa morte, o que nós faríamos se nós soubéssemos? Ademir vai morrer 1º de fevereiro. Já passou, ainda bem, né? Tem mais um tempo. Tá, então, o que você faria se soubesse o dia da tua morte? Agora, a questão é essa. Você não pode alterar uma vírgula no que tu faz no teu dia a dia. Porque você pode, sim, se tu sabe o dia que tu vai morrer, você pode dizer, não, agora eu vou ajudar todo mundo, agora eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou me arrepender. Não, você não pode mudar. Se você é uma pessoa que não ajuda, você não vai poder ajudar. Sim. É uma questão a nós discutir no próximo bater-papo, se vocês acharem legal. Vamos pensar muito nesse assunto, né? Realmente. É de você pensar, né? Sim. Você não pode mudar a tua vida. Tu vai saber o dia que tu vai morrer, mas tu não pode alterar o que você sempre faz. Valeu, gente. Muito obrigado. Uma salva de palmas para nós aí, né? Meu Deus.